Olá, gente, tudo bem? Uma boa madrugada aí para quem estiver ainda acordado. Acredito que não tem no momento, mas eu vou deixar o vídeo aqui. Alguns conhecidos aí nossos, né, no Facebook. E eu gostaria de deixar nessa madrugada uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Aqui diz, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou continuar a leitura ainda um pouquinho mais adiante, que diz sobre a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante à sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Até aqui. Eu decidi ler esse texto meditando. Deixa eu só compartilhar aqui. Só compartilhar aqui com algumas pessoas. Bom, gente, só terminar de compartilhar aqui.
e já vou falar com vocês. Então, é isso. Eu li aqui essa passagem da palavra no livro de Lucas, capítulo 9, onde nós vemos aqui Jesus dando algumas diretrizes para os seus discípulos sobre eles irem e não levarem nada. Basicamente isso. E quando saíssem de alguma cidade na qual eles não fossem bem recebidos, sacudissem o pó dos pés. Bom, baseados nisso, eu gostaria de comentar aqui com os nossos amigos aí do Facebook. Eu pretendo iniciar umas lives, tenho aguardado também para a nossa vida as diretrizes do Senhor. E é sabido de alguns, não de muitos, mas de alguns, que nós não estamos mais na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Nós fomos trazidos, eu posso assim dizer, para o estado de Santa Catarina. É um local distante, muito distante, a mais de 1.600 quilômetros de onde nós estávamos. Surpreendentemente, o Senhor conduziu toda uma situação para que nós viéssemos para este lugar de uma forma inesperada e talvez não compreendida ainda, né? Estamos ainda querendo entender que mover foi esse, que circunstância foi essa. Talvez o pouco que eu vou dizer aqui agora nessa live possa servir, não sei se eu posso dizer como um testemunho, como uma edificação, como base para a vida de alguém, mas eu gostaria de falar também sobre uma palavra muito pequena, porém com um grande e extremo significado. Eu estou assim falando mais baixo porque eu ainda estou num local que eu não tenho um cômodo à parte para que eu possa fazer minhas lives. Eu estou na varanda e ao redor tem outras casas e eu não quero assim incomodar muito. Mas eu senti, eu não tive mais sono, me levantei, senti de fazer essa live agora e vou deixar esse vídeo porque eu sei que ele pode ser uma resposta para algumas pessoas que de repente estejam com algum tipo de questionamento. Até nem reparem porque eu estou assim, bem desajeitadinha, mas é porque realmente eu estava já indo me deitar e tive assim um pouco de inquietação em relação a vir fazer esse vídeo, essa live. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós buscamos entender e não entendemos, não compreendemos. Esse fato que ocorreu conosco, por exemplo, é um deles. E por mais que nós tentamos explicar para outras pessoas, às vezes as pessoas não entendem
Elas não conseguem assimilar o que nós queremos passar e que muitas vezes está no nosso interior, mas que elas não vão compreender, elas não entendem. Imagina, se nós não entendemos, imagina o outro, né? E como eu ia dizendo, nós saímos de um estado para o outro, bem distante, um local com culturas diferentes, costumes diferentes, pessoas diferentes, clima diferente, enfim. E para um recomeço, porque para nós aqui é um recomeço. E a palavra que eu disse que eu gostaria de mencionar é a palavra renúncia. Essa palavra que muitas vezes é tão difícil de compreender o sentido dela. E muitas vezes nós tentamos renunciar a alguma coisa e não conseguimos. Ou renunciamos pela metade. Mas na íntegra, quando nós vivenciamos a inteiro teor, o sentido dessa palavra pesa um pouquinho sobre nós. É o despreendimento, como é que eu posso dizer? O deixar tudo para trás. Nós viemos para cá, foi mais uma das nossas experiências de renúncia. Nós tivemos que deixar tudo para trás. Quem é mulher sabe o que eu estou dizendo. Quando você está dentro de uma casa com tudo montado, por mais simples que seja, mas que você olha, você tem sua casa toda estruturada, tem o que você precisa basicamente para o seu dia a dia. Quando você tem o seu trabalho, você tem seus afazeres, você tem a sua rotina constante, e que você se segura nisso, porque você sabe que você vai dormir, vai amanhecer com toda uma rotina, e de certa forma a gente se acomoda e se despreocupa. Por quê? Porque você sabe que você está na sua casa, que você tem no outro dia o seu trabalho, que você tem de repente clientes para atender, ou enfim, né? Cada um tem a sua rotina. Mas de repente, quando surgem mudanças e que essas mudanças mudam toda a sua rotina, isso mexe com o nosso estado psicológico, nosso estado emocional. E muitas vezes, no meio de uma multidão, nós nos sentimos sozinhos, justamente por causa dessa mudança, por causa dessa alteração que nós sofremos. Quando nós saímos de lá, foi algo assim muito rápido. Eu acredito que, me parece que dentro de uma semana nós vendemos tudo, não estou bem lembrada, mas me parece que foi isso. Eu sei que foi muito rápido. E pegamos o pouco que nós conseguimos trazer, entramos no ônibus e viemos para cá. Para mim, foi mais ou menos assim. Semana passada, tipo isso, eu estava dentro de casa, com todas as minhas coisas, com o meu trabalho, e na outra semana eu estava numa terra estranha, longe de parentes, claro, com a minha família, meus filhos, meu esposo, mas longe dos demais, sem o meu trabalho, sem a minha rotina, né, diária, que era habitual. Porém, eu me recordei dessa palavra na semana seguinte,
quando Jesus disse àqueles discípulos que quando eles saíssem de uma cidade em que eles não fossem bem recebidos, que eles simplesmente sacudissem o pó das sandálias dos pés e seguissem. E eu acredito que muitas vezes essa poeira, esse pó que fica nas sandálias, são coisas que a gente acaba trazendo e carregando em relação a sentimentos, a emoções, a sentimentos negativos, a decepções, entende? Nós chegamos em Anápolis no ano de 2002, nossos filhos eram pequenos, eles foram criados lá. E chegamos naquela cidade, quem nos conhece sabe, por um propósito e para um propósito. Ali nós chegamos para realmente alcançar vidas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. E ao longo dos anos que nós fomos permanecendo naquela cidade, tivemos que trabalhar, evidentemente, para levantar sustento, porque missionários, eles também precisam, né? E mais nos deparamos ao longo de todos esses anos com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, com muitas surpresas pelo caminho, né? Em que nós somos pegos assim de forma inesperada e fomos realmente provados e muitas vezes decepcionados, muitas vezes abandonados, surpreendidos por situações que nós não gostaríamos de vivenciar. Porém, por outro lado, nós tivemos também alguns resultados do nosso trabalho. Tivemos ali famílias que foram alcançadas, pessoas que estavam com problemas e tiveram o milagre de Deus na vida deles, pessoas que receberam, né, aquela palavra que nós fomos ali levar. E isso é o que nos conforta e o que nos consola. Essas são as lembranças que nós queremos guardar da cidade de Anápolis. O bom plantio, a boa colheita, as pessoas que tiveram bons resultados e que para nós nos traz isso como resposta do que fomos fazer ali. Eu costumo dizer que nós não fomos para Anápolis para abrir uma empresa, para trabalhar com gazarope, para trabalhar com eventos, para trabalhar com nada disso. Nós fomos ali única e exclusivamente para realizar um trabalho missionário. E ao longo do tempo nós tivemos a oportunidade de fazê-lo. Porém, agora, no ano de 2023, 21 anos depois, nós deixamos a cidade de Anápolis e aqui estamos. E essa palavra renúncia foi uma palavra agora que eu tive que, mais uma vez, vivenciá-la e de uma forma ainda maior. E eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, com certeza, que eu vou deixar aqui, que muitas vezes essa renúncia é necessária. E às vezes nós não entendemos. E que nem sempre nós vamos ficar na mesma rotina. Porque quando nós estamos buscando uma resposta de Deus, às vezes a resposta ela vai vir de uma forma surpreendente, mudando a nossa rotina, alterando a nossa trajetória, mudando o nosso rumo. E às vezes nós não entendemos. Mas pela palavra nós podemos ter mais ou menos uma noção do porquê de tudo isso.
Porque muitas vezes Deus nos dá livramentos de uma forma invisível. Muitas vezes Deus troca as coisas de lugar para realizar algo que nós pedimos lá atrás, que eu também acredito que seja um dos motivos. Muitas vezes Deus nos tira de uma posição para nos colocar em outra, que é a posição da bênção, da prosperidade, do lugar da vitória. Enfim, Deus, ele age de maneiras surpreendentes. Então eu quero deixar nessa madrugada essa palavra para quem vai me assistir. E como resposta às pessoas que estão questionando, que me conhecem, que falam, mas que loucura, eles foram para longe, eles mudaram para o sul, largaram tudo para trás, eles estavam trabalhando, eles estavam bem, eles tinham aqui, né, a Gazarope, eu não teria essa coragem, eles não têm juízo, eles são... Enfim, são tantas coisas que as pessoas falam. Mas eu quero, em resposta, dizer para vocês. O apóstolo Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso eu quero dizer também aqui. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero eu não faço. Não foi isso que ele disse? Eu estou quase na mesma, dizendo a mesma coisa. Porque realmente nós não tivemos assim o nosso querer. Porque nós entendemos que algo nos impulsionou a fazer isso, sem nenhuma programação, sem nenhum nada planejado para que isso acontecesse. E é óbvio que o homem natural não entende as coisas do espírito e o homem que vive no mundo espiritual e sobrenatural muitas vezes é tido como louco, né? E eu gostaria que vocês entendessem que nós viemos mais uma vez com algum propósito. Só que desta vez nós não sabemos ainda. Nós estamos aguardando a direção de Deus. Aguardando as coisas irem se encaixando no lugar. E fácil não é. Nós abrimos mão de tudo que ficou para trás para viver uma vida diferente, num local diferente, com pessoas diferentes. Tentando nos aculturar, queira ou não, a gente tem um choque cultural, tentando nos acostumar, tentando aprender a cultura deles aqui, né? Tentando, enfim, conviver com esse lugar que para nós tudo aqui é novo. Mas a gente pede a compreensão de todos, estejam orando por nós, e a compreensão de entender que nós não tomamos nenhuma decisão por nós mesmos, mas chegou um momento em que não tínhamos nenhuma outra alternativa à nossa frente, não tínhamos nenhuma outra saída, não tínhamos nenhuma outra opção. Teve um momento que nós tivemos que dizer sim aos acontecimentos. E isso foi o que nós fizemos. E aqui estamos, com o coração aberto, para que Deus venha realizar aquilo que lhe apraz na nossa vida e através das nossas vidas. E eu posso dizer que já comecei a ver o agir de Deus em algumas situações, mesmo na dificuldade. Porque não é fácil você ir para um local onde você se vê totalmente sem recursos, onde você se vê totalmente sem tudo que você tinha antes, onde você se vê solitário, vamos dizer assim. Não é fácil. Nós estamos enfrentando realmente uma
se eu posso dizer uma crise, mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem levantado intercessores. A irmã Neide, eu estou vendo que ela entrou aí, um beijo, irmã Neide, que ela é uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas é uma das pessoas que Deus levantou para orar por nós. Outras pessoas que estão num grupo, e também, volta e meia, Deus tem levantado um ou outro para nos abençoar aqui nesse lugar, né? Então, que você que vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, tire proveito do que eu estou falando. Às vezes nós lutamos com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias vontades. A nossa luta é contra nós mesmos. E muitas vezes, se a gente lembrar, nós vamos para aquela palavra que diz assim: a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nós lutamos todo o tempo numa dimensão espiritual. De um lado contra o inimigo e de outro lado contra nós mesmos. Porque a nossa vontade, às vezes, ela não se encaixa no projeto de Deus. E às vezes a vontade dele muda um pouco a nossa. E às vezes muda muito. Mas é entender que essa vontade é que vai trazer para nós, eu estou falando isso aqui pela fé, aquela resposta que a gente pediu lá atrás. Então eu deixo para todos vocês aqui essa mensagem. Creia que toda mudança que Deus fizer na sua vida tem um propósito. Que toda renúncia que você tiver que fazer tem um propósito. Fácil não é. Mas nós temos que lembrar que a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando estou fraco é que sou forte. É isso que a palavra diz. Eu não sou super mulher, assim como não existem super homens. Isso é irreal, né? O único que é super é Jesus. E nós temos as nossas fraquezas. Mas o Senhor disse, quando eu penso estar fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Com um mês que nós estamos aqui, eu já chorei muito, já derramei muitas lágrimas. Por quê? Porque, claro, já me veio várias vezes o sentido de solidão, as saudades, a falta daquilo que era habitual no meu dia a dia, a falta do meu trabalho, enfim, até da minha cama, porque a cama que eu estou aqui não é a minha. Melhor do que a minha, vamos dizer assim, porque aqui se aluga as casas semi-imobiliadas. Mas a gente sente falta. Então, só Deus e nós sabemos o significado da nossa renúncia. Mas eu acredito que nada é em vão para Deus. Tem pessoas que dizem assim, Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu até que não sou de usar essa frase. Mas acredito que Deus realmente, Ele diz na sua palavra, eu honro aos que me honram. E os que de madrugada me buscam me acharão, né? Então é isso, gente. Eu tô aqui numa conversa bem tranquila com vocês, que vão ver esse vídeo aí no meu Facebook. As pessoas que nos conhecem, que praticamente todos que estão no Face são nossos conhecidos. Se tiver alguém de Anápolis, eu quero agradecer por tudo, pelo tempo que nós passamos aí nessa cidade. Pedir perdão por tudo que da nossa parte não os tenha agradado. E dizer que nós estivemos nessa cidade. Não foi para brigar zarope, não foi para competir com ninguém. Nós fomos aí para levar o amor de Cristo e o que tentamos fazer, embora sejamos falhos, mas estivemos em Anápolis com este propósito, com essa finalidade. E vou dizer para vocês que algumas das minhas colheitas não foram as melhores e não foi o que eu gostaria de colher.
Saí de Anápolis com algumas lutas e aflições que eu gostaria de não tê-las. Mas eu creio em Deus e sei que Ele não vai me decepcionar, né? Porque o cuidado de Deus é especial. E Ele fala, né? Lançai diante de mim as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então é isso, gente. Eu deixo aí essa palavra nessa madrugada, para eu poder ir dormir. E estejam orando por nós. E saiba que o que eu quero dizer aqui é exatamente isso. As mudanças, às vezes, elas são necessárias, né? As mudanças, elas às vezes vêm para trazer vitórias. As renúncias são necessárias, porque quando nós renunciamos, deixamos tudo por amor a Cristo, como eu li aqui, né, que ele fala com os discípulos aqui, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho, em qualquer casa que entrarem, direis, primeiro Pai seja nessa casa, e aí o Senhor vai dando essa direção, e depois lá na frente ele fala, se entrar numa cidade que não os receberem saindo pelas ruas, sacode a poeira dos pés e segue. Então é isso que nós fizemos, né? Às vezes fala assim, missionário, você quer se comparar aos discípulos? Nós somos discípulos do Senhor, nós aprendemos com Ele a cada dia. E isso que Ele nos ensina, a não levar de um lugar para o outro nenhuma poeira, nenhum pó, porque o pó ele suja, o pó ele causa alergia, o pó ele dá coceira, o pó ele dá inquietação, né? Então o que traz isso para nós? A lição diz, tira a poeira, tira o pó, bate, sacode, esquece e deixa para trás, né? E não leva a bagagem, deixa a bagagem para trás, caminha, prossegue e faz aquilo que o Senhor ordenou fazer. Amém? É isso, gente, só uma conversa com vocês, quero agradecer a todos e pedir que vocês continuem orando por nós, que vocês estejam nos apresentando, né, diante de Deus em oração, nos compreendam e se sentirem de nos abençoar aqui também, será muito bem-vindo, porque realmente é um recomeço, realmente aqui nós estamos única e exclusivamente na dependência de Deus, esperando por milagres, esperando por provisões, esperando por respostas, esperando por recursos, esperando por portas abertas. Eu creio plenamente que Deus faz, né? Um beijo, irmã Neide, um abraço a todos, amanhã nos falamos mais. E a irmã Neide é a esposa do irmão Antônio José, que eles têm a web rádio, né? Eles têm um programa abençoado. Nós os conhecemos assim e eles se tornaram intercessores que têm orado por nós. Eu agradeço muito a irmã Neide, agradeço muito ao irmão Antônio, né? Pela credibilidade, por confiar em nós, por acreditar na gente, por se predispor a orar de madrugada, né? A irmã Neide tem me mandado áudios com palavras confortantes e só agradeço a Deus pela vida da irmã, tá bom? E com certeza eu quero contar a vitória, testemunhar daquilo que a irmã tem orado, né? Para mim, por mim, pela minha família, a irmã sabe. E eu quero contar essa bênção em nome de Jesus. Um abraço a todos aí, gente. E amanhã amanhã não, né? Hoje nós faremos outra live melhorzinha, com uma carinha melhor, né? Porque, como eu falei, eu já estava indo dormir e o sono não chegou. E é isso. Beijo no coração de todos, que meu celular também já está aqui descarregando.